Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E dessa vez, nessa oração, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é sobre vencer as frustrações. Muitas pessoas não conseguem a resposta nas suas orações porque existe um bloqueio. Isso ninguém ensina. Existe um bloqueio entre você e você mesmo, né? Você, Deus e outras pessoas. Pelo fato de ter acontecido muitas coisas na sua vida. E muitas vezes você está orando, mas você está perdendo tempo. Por quê? Porque existem alguns resquícios no seu coração que precisam ser tratados, entende? Precisam ser resolvidos, precisam ser confrontados. Se você não confrontar essa situação, você fica sem resposta da parte de Deus. Porque há uma barreira, sabe? Há uma situação na sua vida que fica lhe travando, lhe bloqueando, né? Inclusive a sua comunhão com Deus. Muitas pessoas deixam de realizar, deixam de conquistar, deixam de ser felizes, deixam de viver um novo tempo na sua vida. Por quê? Porque elas não se resolvem, elas não resolvem aquilo que tem que se resolver na sua vida. E aí elas ficam carregando fardos e tudo mais, aquela coisa toda, se aproximando de Deus, orando, buscando, mas, sabe, muitas vezes a resposta não vem porque a resposta só pode vir quando há um tratamento, né, na vida da pessoa. E para que haja esse tratamento, claro, a pessoa tem que abrir o seu coração. Se a pessoa não abrir o seu coração, ficar com o seu coração fechado, fica difícil haver esse tratamento, sabe, pessoal? É muito importante a gente entender essas coisas aí e resolver, né? Porque problemas não resolvidos são problemas que vão gerar mais problemas ainda na sua vida. Certo, pessoal? Espero que você esteja entendendo aqui antes da gente orar, tá bom? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, isso mesmo. Canal Raiz, sem enrolação, sem estar distribuindo aqui vitória. Antes de você ser curado e libertado, você tem que aprender o que eu estou ensinando aqui para você. Que não adianta não, sabe? Não adianta você ficar massageando o seu ego, sabe? E enganando a si mesmo, não. Você tem que realmente resolver os problemas, certo? Tá certo, pessoal? Como eu ia falando aqui, quem fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para vocês assinar o canal, pessoal. Pode ser assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você ativasse as notificações, tá bom? Vamos para a palavra. Mas Mical, outra filha de Saul, amava Davi, porque sendo anunciada a Saul, parecia isto bem aos seus olhos. Observe bem, Saul era um homem oportunista, ele era uma pessoa oportunista. Ele queria tirar vantagem, sempre tirar vantagem, certo? Em cima de Davi, sabe? Então, quando ele soube que Mical estava amando a Davi, ele procurou fazer um projeto. Esse projeto, vocês já sabem, foi para que Davi morresse, enfim, aquela coisa toda. Aí ele pediu 100 prepúcios de filisteu, ou seja, ele tinha que matar os homens e tinha que torar o pinto do homem e trazer como prova que o homem tinha morrido. E aí Davi trouxe o dobro, sabe? Saul foi envergonhado e ele também já tinha dado a palavra que a sua filha ia casar com Davi, né? Aí o que acontece ele se casa com Mical, mas ainda na lua de mel, naquela noite, Davi manda matar, né? Manda matar Davi. Aí Saul manda matar Davi. E aí o que acontece? Mical, ela soube desse assunto, desse projeto do pai, e aí ela salvou Davi, porque ela amava Davi ainda, né? Até então. O que acontece foi que quando no outro dia, Saul vai e dá a sua filha para outro homem, entendeu agora? Com raiva, porque Mical salvou, né? Salvou, no caso, Davi, da morte. Então, o que acontece foi que ela protegeu Davi, sabe? Livrou Davi da morte, sabe? No entanto, foi uma mulher que, a partir dali, se escreve uma nova história na sua vida, uma história de separação, uma história de
muito complicada, problemática, enfim, aquela coisa toda, né? Em questão de relacionamento com seu pai, o afastamento do seu amor, Davi. E, enfim, pessoal, é uma história bem complexa, bem complicada. É uma história que a gente sente aqui ao falar que é uma história muito conturbada, certo? Na vida de Mical, certo, pessoal? Então ela vai, né, e é dada a outro homem, certo? E vai viver uma vida, né, uma vida nova. Não era a vida que ela queria, mas por força do destino, da ignorância e da desobediência do seu pai, que não temia a Deus, ela passa a viver essa outra história, né? Então muitas vezes a gente é convidado, veja se você concorda comigo, deixe nos comentários. Muitas vezes nós somos convidados a viver outra história que não tem nada a ver com a nossa história. Somos convidados a viver outra história por causa da insanidade, digamos assim, e do coração endurecido de outras pessoas. E muitas vezes a gente sai perdendo muitas coisas na nossa vida por causa de outras pessoas. Foi o caso aí, né, de Mical. O seu pai interferiu, queria matar o seu esposo. Como ele não conseguiu, pelo fato da sua filha defender Davi, esconder Davi, né? Enfim, ele se revolta e dá essa penalidade para sua filha, que foi justamente de se casar com um homem, né? Ainda ela estava em lua de mel, e aí, como ele era o rei, ele que tinha o poder, ele força sua filha a viver com outro homem, que não era o seu marido por direito, né? Sabe? E aí começa o desenrolar dessa história triste, dessa história de amargura, dessa história de separação, de intrigas, de controvérsias, né? Enfim, aquela coisa toda. Uma história muito, mas muito, muito, muito triste. E ela casou, né? Enfim, mas enfrentou grandes desafios, sabe, pessoal? Saul era um homem vingativo, era um homem invejoso, era um homem inseguro, era um homem prepotente e arrogante, era um homem interesseiro, né? E o que acontece é que Deus tem os seus planos, não é pelo fato de você estar passando por isso ou passou, se porventura vier passar, que eu não desejo que você venha passar por isso, né? Por perdas na sua vida, coisas assim desse tipo, mas se passou e guarda no seu coração uma situação de desprezo, menosprezo, já não quer mais viver uma vida nova, sabe? Acha que tudo é a mesma coisa, que nada presta, ou coisa assim desse tipo, sabe? Que não há um futuro para você. Eu quero dizer para você, olha, levante sua cabeça, porque há futuro sim em Deus. Quando a gente se apega a Deus, mesmo que a nossa história seja de tragédia, preste atenção, vou repetir de novo, mesmo que a nossa história seja de tragédia, entende? A cruz de Cristo, Cristo morreu para reescrever uma nova história nas nossas vidas, sabe? Ele quer fazer tudo novo na sua vida de novo. Talvez você tenha perdido o seu casamento, sei lá, e está frustrada, já não acredita mais em ninguém, diz assim, todo homem é igual. Talvez você também, que é homem, né? Perdeu o amor da sua vida e diz... levou, né, aquele famoso que o pessoal chama, né? Entende? Aquela gaia. E você hoje saiu até do estado que você morava, foi morar em outro estado, mas carrega aquela mágoa no seu coração e não confia mais em ninguém, dizendo, eu não vou mais ser feliz, eu não acredito mais em amor, não acredito mais nisso, naquilo. É a conversa do diabo para destruir a sua vida, porque a Bíblia diz que um mal traz outro mal, né? E você muitas vezes fica escondido, se escondendo, né? Porque aconteceu uma tragédia na sua vida, sabe? Então saia dessa situação, em nome de Jesus, vamos orar para que Deus liberte sua alma, liberte sua vida, suas emoções e sua mente, para você viver o novo tempo que Deus tem preparado para você, um tempo extraordinário, sabe? Muitas vezes as pessoas ficam presas a essas experiências negativas e acabam, não é? Enfim, travando, e aquilo impede você de viver muitas coisas na sua vida, sabe? É isso que eu quero dizer para você, entendeu o que eu estou querendo dizer?
É isso que aconteceu com Mical. Mical foi uma mulher que se frustrou pela dor, pela perda, se frustrou pelas situações da vida, pelos problemas da vida, né? Enfim, aquela coisa toda. E foi uma mulher que não gerou filho, ela não teve filho até a morte. A Bíblia diz que ela não teve filho. A pergunta que eu faço, será? Por que ela não teve filho, pessoal? Será que aquelas frustrações que ela teve, todas, sabe? Ela é tida como uma mulher silenciosa na Bíblia. Ela se encolheu em si mesma, sabe? Ela ficou silenciosa. Não tem gente que é assim, que fica remoendo aquela situação, aquela história que não deu certo na sua vida e acha que nada mais pode dar certo e fica encolhida dentro de si. Então aquilo trabalha todo o organismo do ser humano. Para você que não sabe, entendeu? E termina você deixando de viver muitas vezes o projeto de Deus por causa de A, de B, de C. Eu não vou mais para a igreja por causa do pastor. Procure outra igreja. Eu não vou mais para a igreja porque uma irmã olhou para mim com a cara feia, não me deu bom dia, nem a paz e tal, aquela coisa toda. Deixe de ser criança, deixe de ser menino. Entende? Levante sua cabeça e siga em frente. Entende o que eu estou querendo dizer? Uma vez já estou fugindo aqui do assunto, eu cheguei na igreja e estava armando lá o projetor da igreja, foi. E subi na escada, nem vi a irmã. A irmã chegou para mim e disse, pastor, tem uma coisa que eu não gostei não, viu? Eu digo, o que foi que a senhora não gostou? Ela disse, eu não gostei porque eu cheguei aqui, nem a paz o senhor me deu. Eu disse, irmã, eu nem lhe vi quando a senhora chegou, para ser sincero, entendeu? A senhora me desculpe, viu? Porque eu não lhe dei a paz. Mas eu fui direto. Eu já estava suado, cansado, armando lá o projetor e tal, aquela coisa. Eu pergunto à senhora, se eu não falasse com a senhora não vinha mais na igreja por causa disso? A senhora tem que rever a sua fé, viu? Porque a sua fé, ela está muito... Eu vou logo assim. Porque, sei lá, pessoal. Sei lá, sabe? Umas coisas sem lógica, sem pé, sem cabeça. Voltando aqui a Mical, coitada, meu Deus, sofreu demais. Então não deixe que a decepção te separe da presença de Deus. Não deixe que a decepção e frustrações te afaste das promessas. Não deixe Deus porque você foi frustrado, por ser frustrada. Tire a mágoa do seu coração, porque isso rouba o seu relacionamento com Deus, se você estiver dentro de uma igreja. E você que não está dentro de uma igreja, mas está com seu coração dolorido, uma ferida, uma dor, entendeu? E você procura a cachaça, procura a prostituição, procura a droga, procura tanta coisa. Saiba que isso aí é uma fuga, que não vai resolver seu problema, entendeu? O que vai resolver o seu problema é você se apegar com Deus, entendeu? Agora, adorar o Senhor, na beleza da sua santidade e entender que Ele levou sobre a cruz todas as suas dores, meu filho. Levou sobre a cruz todos os malefícios, todas as maldições, todas as frustrações humanas. É isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos orar. Se você puder, ore, feche os olhos, bota a mão no coração, se ajoelhe, sei lá. Mas faça alguma coisa, não fique só ouvindo minha oração não, por favor, viu? E outra coisa, abre o seu coração. Você aí, é com você mesmo que eu estou falando. Você aí que vai para o templo, né? E diz, não sinto mais a presença de Deus. Você aí que passou por essas histórias e diz assim, olha, eu não tenho coragem de voltar atrás, eu não tenho coragem de resolver esse problema. A minha dor foi muito grande, a minha decepção foi muito grande. Eu quero dizer para você, olha, você pode, viu? É só você crer e você confiar e você acreditar que Deus tem uma nova história para a sua vida. Agora, se você não acreditar e se você não confia em Deus, aí fica difícil, meu filho, viu? De você se levantar para viver uma nova história na sua vida, viu? Então, seja o que você passou, seja a dor que você tem, entregue nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que fazer na sua vida. E você merece ser feliz, e você merece um novo tempo na sua vida, você merece, sabe, coisas novas. Agora, para o novo chegar, você tem que se abrir para as coisas de Deus. Senhor, nós queremos clamar a Ti, Senhor, por essas pessoas, meu Deus, que como Mical,
passaram pela mágoa, pela decepção, pela frustração, o coração endureceu, o silêncio entrou. Mas eu quero declarar a cura, quero declarar a transformação, a bênção, que seja desligada essa dor, essa rejeição, que seja desligada, Senhor, essa frustração na vida dessa pessoa, que ela se levante hoje para viver uma nova história na sua vida, que ela viva, Senhor, um novo tempo. Tire toda a desilusão, todo o silêncio, Senhor, todas as feridas e marcas. Tira a dor do coração, dor da perda, Senhor. O dor, Senhor, do abandono familiar. Quebra agora todo o mal na vida dessa pessoa, Senhor. Transforma, Senhor, cada situação de maldição, de abandono, de desprezo em bênção. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia agora dessa pessoa. Toque no seu coração. Mova-se ao favor dessa pessoa, Senhor, que está precisando, Senhor, da tua ajuda, está precisando da tua bondade. Que assim seja. Tá bom, meu querido? Tome posse dessa oração, tome posse dessa palavra. Eu podia muito bem fazer aqui uma oração distribuindo cachês, distribuindo vitória, distribuindo bênção, distribuindo milagre para a sua vida, mas não adianta, é perda de tempo. Se você não parar, entendeu? Se você não parar, raciocinar para resolver esses problemas na sua vida, entendeu? Não adianta não, é perda de tempo, é oração perdida, viu? Então resolva esses problemas na sua vida e siga em frente na oração, aí sim, eu garanto que Deus vai atender as suas orações e você vai viver, claro, um tempo extraordinário. Bom, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.